Precisamos falar sobre o dia 24 de janeiro de 2018. Nesse dia acontecerá o julgamento de Lula pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre e tem coisas muito estranhas acontecendo que a gente precisa conversar. O que está em jogo não é apenas a condenação ou a absolvição de Lula, é a democracia, é a nossa vida. O risco disso para a democracia é enorme, porque completamente indevido que um candidato seja julgado como a pessoa e não por o que ele fez e ser retirado do jogo democrático. Mas antes de falarmos dos interesses políticos acerca desse julgamento, temos que discutir que provas estão sendo usadas contra o ex-presidente. Se você procurar no Google, vai encontrar várias matérias e reportagens compilando todas as provas. Clique e leia você mesmo. Acusam Lula de ter recebido o tal triplex como lavagem de dinheiro e corrupção passiva em troca de favorecer a OAS em 3 contratos da Petrobras. Note, não há prova alguma. Tenho desafiado as pessoas a mostrarem uma única prova. Eu não peço 2, eu peço uma única prova. A certeza de Moro vem apenas do depoimento de Léo Pinheiro da OAS, que diz que reservou o triplex a Lula. Porque o apartamento da família seria o triplex. Como ele é réu no processo, não tem o dever legal de falar a verdade. E dizer por dizer, tá todo mundo dizendo alguma coisa, né? Quem acusa tem que provar. Quem tem as chaves hoje da unidade 164A? A OAS Empreendimentos. Um outro aspecto estranho desse processo é a sua rapidez. 250 mil páginas foram analisadas em apenas 6 meses. É um dos processos mais rápidos da história. A justiça nunca foi tão ágil. O julgamento de Eduardo Azeredo, do PSDB, por exemplo, durou 12 anos. A única coisa que eu peço não é para vocês dizerem que eu sou inocente, não. Eu quero que vocês leiam o processo. E se acharem uma vírgula de culpa, por favor, me telefone. Os equívocos de Sérgio Moro já foram desvendados por juristas por ferirem as mais básicas conquistas civilizatórias, tais como a imparcialidade, o devido processo legal, as regras de competência, a vedação da prova ilícita e a presunção de inocência, como pode ser lido no livro chamado Comentários a uma Sentença Anunciada, o processo de Lula. A Operação Lava Jato se aplica um direito especial, um outro direito. Entre outros argumentos, o jurista Afrânio Silva Jardim defende em um dos artigos do livro que a Justiça Federal não tem competência para processar e julgar o ex-presidente Lula, já que a Petrobras é uma pessoa jurídica de direito privado. O juiz tem homologado, no caso o juiz Sérgio Moro, situações que a lei não prevê, que a lei não permite. Durante a ação, demonstramos, com base em documentos, que esse apartamento foi dado em garantia pela OAS a uma operação financeira realizada com o fundo da Caixa Econômica Federal. Além disso, mais de 600 juristas, operadores de direito e lideranças de todo o mundo assinaram o manifesto Juristas pela Democracia. A carta pede para que a comunidade jurídica do mundo volte sua atenção para o que está acontecendo no Brasil, desmistificando os vícios de competência de Moro, o uso de normas do estado de exceção por parte do Poder Judiciário e denunciando a prática de lawfare, termo que designa o uso do sistema jurídico para realizar perseguições políticas. Existem 2 projetos de sociedade em disputa. O primeiro, organizado pela elite, para concentrar riqueza e poder entre poucos. O segundo, distribuir renda e promover a justiça social, defendido por trabalhadores e movimentos. O último estudo da Oxfam de 2017 apontou que apenas 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que metade da população. É isso mesmo. 6 pessoas possuem o mesmo que 100 milhões de cidadãos no Brasil. E mesmo assim, eles querem mais. Não é de hoje que a elite em todo o planeta aplica golpes de Estado. Só do início do século XX até aqui, já somamos uma centena de golpes. Antes eram militares, agora são jurídicos, políticos e midiáticos. O método é antigo. Campanhas de desmoralização através dos meios de comunicação, financiamento de políticos e processos judiciais. Isso se repete nos últimos anos e simultaneamente no Paraguai, na Argentina, no Chile, no Equador, na Bolívia, no Peru, no Brasil e na Venezuela. Logo após o golpe, iniciam a revogação de todos os avanços sociais, a destruição da máquina pública e a venda das mais lucrativas estatais. Coincidência? Não. Os setores neoliberais da direita não chegam a 6% de intenção de votos no Brasil.
Faz 20 anos que não ganham uma disputa presidencial pelas urnas e, por isso, articularam um golpe com a elite empresarial, do agronegócio, da comunicação, sob o comando do capital financeiro internacional. Derrubaram Dilma sem crime de responsabilidade para assumir a presidência e aplicar o seu pacote de maldades. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. Com Temer no poder, entregaram um pré-sal para as petrolíferas americanas. Antes disso, o destino dos recursos era 75% para a educação e 25% para a saúde. Aprovaram a Emenda Constitucional 95, que congelou gastos primários da União por 20 anos. Os recursos para saúde, educação e previdência são reduzidos para aumentar o pagamento de juros e dívidas aos banqueiros e rentistas. Aprovaram a terceirização sem limites, reduzindo empregos e aumentando a exploração do trabalho. Depois aprovaram a contra-reforma trabalhista, que retirou mais de 100 direitos dos trabalhadores, rasgando a CLT. O Brasil caminha cada vez mais para a modernidade. Para concluir a destruição do país, querem aprovar a contra-reforma da Previdência, que aumenta os pré-requisitos para a aposentadoria e diminui os benefícios para os aposentados. Tirar Lula da eleição é a nova etapa do golpe. Uma condenação sem provas não é justiça, é perseguição política. E tudo isso está sendo feito às pressas, não para combater a corrupção, mas com a finalidade de impedir a sua candidatura, que nos últimos meses cresceu de 20% para até 45% nas pesquisas de intenção de voto. Ontem foi Dilma, hoje é Lula. E amanhã eles se sentirão ainda mais livres para tirar do seu caminho qualquer um que desvie dos seus interesses. A solução mais fácil era botar o Michel. Não se trata de amar ou odiar o ex-presidente. É prezar pelo seu direito de concorrer. É pela democracia. É pelo Estado democrático de direito. Se não querem que eu seja candidato, vá para a urna votar contra. Não é por acaso que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil no julgamento em Porto Alegre. A decisão poderá mudar os rumos do país e da América Latina, e quiçá do mundo. Isso tudo estará em disputa no dia 24 de janeiro de 2018 em Porto Alegre. A história não absolverá quem condenar o inocente. Pela democracia, juristas contra o golpe! Pela democracia, juristas contra o golpe!